Muita gente sofre injustiça no momento em que ocorre um despedimento. Embora nunca é fácil, este assunto tem trazido dúvidas e dificuldades tanto para o empregado quanto para o empregador. Por isso é preciso estar atento ao que diz a legislação e conhecer os direitos do trabalhador, isto no caso de despedimento. Eu sou Antônio Francisco e se você caiu de paraquedas neste canal, aproveite e agradeça a paraquedas, inscreva-se nesse canal. Se você já é inscrito, por favor, dê um like, assim ajuda o canal a crescer. Então, vamos falar de indenização? Rodeio. Ao celebrarmos um contrato, a Lei Geral do Trabalho enuncia um conjunto de requisitos mínimos que este deve ter. E aqui faço referência ao artigo 15 da Lei Geral do Trabalho, nomeadamente a identificação do trabalhador, a classificação profissional, o local do trabalho, o salário e subsídios, bem como também um conjunto de direitos e obrigações de ambos. Mas algo que também não pode faltar é a periodicidade do contrato, porque aqui é onde reside grande parte do problema. Muitos desconhecem os seus direitos em caso de despedimento. Um desses direitos é a indenização por despedimento. As razões para o despedimento são muitas, mas existem regras e critérios que devem ser levados em conta e para o efeito, vamos para o nosso caso prático. Funcionário exemplar que se levanta todas as manhãs, toma o seu pequeno almoço, apanha o seu táxi e vai para o seu escritório. Ele faz isso todos os dias laboral. Após 5 anos de trabalho, foi informado sobre o seu despedimento. Quais são os direitos do João relativo a comissões e indenizações? Para resolver esta questão, nada melhor do que analisar a própria lei. Aqui nada melhor que analisarmos a própria Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 7/15, que enuncia ou clarifica, portanto, ou regula aquilo que são os direitos e obrigações do trabalhador, bem como do empregador. Aqui, no artigo número 236, fala da compensação por cessação do contrato por motivos relativos ao trabalhador. E se olharmos aqui para o número 1, diz que a compensação devida aos trabalhadores, nos termos do artigo 214 e 16, no caso de despedimento individual e coletivo, com justa causa, objetiva relativamente à linha E, ou melhor, a linha C, do número 1 do artigo 194. Mas, se puderam notar, aqui a lei, o artigo 236, faz referência ao artigo 214, bem como ao artigo 216. Vamos ver aqui o artigo 214, para termos uma noção do que é que esta lei quer nos dizer. Aqui no artigo 214, não é? Diz aqui compensação. O trabalhador despedido, nos termos do disposto nos artigos 210 e seguintes, tem direito a uma compensação calculada nos termos do artigo 236. Mas se voltarmos a analisar novamente o artigo 214, ele faz referência aqui a um outro artigo. Qual é o artigo? Artigo 210. O artigo 210 enuncia aí, portanto, um conjunto de situações que podem levar, portanto, o trabalhador, não é? Ou que podem levar a empresa a despedir um determinado trabalhador. Mas vamos voltar aqui para o nosso artigo 236, que enuncia, portanto, as comissões e indenizações, para resolvermos o caso do João. Não é? E o artigo 236, aqui faz referência, portanto, a um conjunto de situações, e aqui o 216, a linha A, diz que para as grandes empresas, a compensação corresponde a um salário base por cada ano de efetivo, ou por cada ano de efetivo serviço, até o limite de 5 anos. Acrescido de 50% do salário base multiplicado pelo número de anos de serviço que excedam aquele limite. Isto para as empresas ou para as grandes empresas. Agora, a linha B faz referência às médias empresas. Para as médias empresas, a compensação corresponde a um salário base por cada ano de efetivo, até o limite de 3 anos, acrescido, no entanto, 40% do mesmo salário base, multiplicado pelo número de anos de serviço que excedam aquele limite, no caso, que excedam os 3 anos. Para as pequenas empresas, isto faz referência à linha C, diz que para pequenas empresas, a compensação corresponde a 2 salários base, acrescido de 30% do salário base, multiplicado pelo número de anos de serviço que excedam o limite de 2 anos. Ainda temos a situação aplicada, portanto, às microempresas. E aqui a linha D, para as microempresas, diz que a compensação corresponde a 2 salários base, acrescido de 20% do salário base, multiplicado pelo número de anos de serviço,
que excedam aqui o limite de 2 anos. Vamos aqui falar hipoteticamente da situação para as grandes empresas, não é? E aqui para as grandes empresas, no caso do João, diz que para as grandes empresas, portanto, a compensação corresponde a um salário base, não é? Corresponde a um salário base por cada ano de serviço, né? Um salário base por cada ano de serviço. E no caso, o João trabalhou 5 anos de serviço, né? Teve 5 anos de serviço. Então, por cada ano, um salário base. E depois, diz que o João, no caso, já não teve outros meses accedidos, outro período, portanto, vamos ficar pelos 5 anos. Então, apenas vamos trabalhar com os 5 anos, que é equivalente a um salário base por cada ano efetivo. Vamos aqui para a nossa tabela de exercício. E a nossa tabela de exercício, na situação do João, diz que o João trabalhou 5 anos, não é? Tem 5 anos de atividade e tem como salário base, vamos, hipoteticamente falamos, supor que o João tem um salário base de 20 mil kwanzas, não é? E aqui o salário base de 20 anos. Como vimos na lei, no artigo 236, a gente fez referência que apenas é um salário base por cada ano. Logo, se ele trabalhou 5 anos, vamos multiplicar os 20 mil, que é o salário base, vezes os 5 anos. E, no entanto, nessa rescisão ou a compensação, a indenização para o João, no caso, seria ou será de 100 mil kwanzas. É claro que a este valor vamos acrescer, portanto, o valor correspondente ao subsídio de férias, bem como o subsídio de Natal. Mas vamos acrescer um bocadinho mais o grau de dificuldade dessa situação e vamos, hipoteticamente, supor que o João tenha trabalhado 8 anos e 4 meses. O João trabalhou 8 anos e 4 meses. Então, se o João trabalhou 8 anos e 4 meses, vamos novamente referenciar aqui a nossa lei, diz que para as grandes empresas, a compensação corresponde a um salário base por cada ano efetivo até o limite de 5 anos. Até aí, tudo bem. Depois, acrescido 50% do salário base multiplicado por os anos de serviço que excedam aquele limite. Se bem entendermos, ou se bem percebemos aqui nesta lei, diz que todos os anos que excedam 5, vamos, portanto, multiplicar por 50% do salário base. Mas há uma situação ainda pior, que é o caso dos meses. Diz que o João trabalhou 8 anos de serviço, né? Teve 8 anos de serviço, ou 8 anos e 3 e 4 meses. Como é que funciona? Ou seja, como é que vamos dar tratamento, ou qual é o tratamento a se dar no que concerne aos 4 meses? Aqui vamos chamar de novo a atenção à lei geral do trabalho. É muito importante conhecermos aqui as nossas leis, os nossos direitos correspondentes atribuídos às leis. Portanto, vamos aqui botar a nossa lei geral do trabalho e enunciar aqui o artigo número 41. É muito interessante esse artigo 41. O artigo 41 diz que na determinação da antiguidade, o trabalhador, para os efeitos dos artigos anteriores desta seção, as frações de anos iguais ou superiores a 3 meses contam-se como um ano de antiguidade. Então, nesta situação, se o João trabalhou 8 anos e 4 meses, e aqui a lei faz referência a que se ultrapassar 3 meses, significa que conta como um ano de antiguidade. Nesta situação, vamos dizer assim, é como se o João trabalhasse não 8 meses ou 8 anos e 4 meses, mas sim 9 anos. Nesse caso, temos como anos adicionais, não é? 4 anos. E aqui qual é a porcentagem que a lei atribui? 50%. Então, se a lei atribui 50%, vamos agora aqui analisar o nosso valor adicional. Qual seria? Nosso valor adicional seria, no entanto, dissemos que é 50% do salário base, então seria os 20 mil kwanzas vezes, portanto, os 50% do salário base, não é? E vezes quantos meses adicionais ou quantos períodos adicionais o João teve. Era os 8 meses, os 3 meses mais os 3 anos mais os 4 meses. Isso corresponde a 4 anos, o que significa que vamos multiplicar por 4. Assim sendo, para o João, o valor adicional seria mais 40 mil kwanzas. Então, qual é o valor que o João receberia? No entanto, se tivesse trabalhado 8 anos e 4 meses, ele receberia, no entanto, o valor adicional referente aos 5 anos, mais, portanto, o valor referente aos 4, ou seja, aos 3 mais os 4 meses, que correspondem, portanto, a 4 anos.
e o João receberia, portanto, 140 mil kwanzas. Como dissemos, as situações, né, existem várias situações, portanto, para o cálculo ou análise desta indenização ou do despedimento. E aqui separamos um conjunto de situações geradoras de indenizações e compensações. E aqui faço referência novamente à lei, não é? A Lei Geral do Trabalho, nos seus artigos 276 e 241. Quais são essas situações? Indenizações por causas justas ou por causas objetivas, indenizações por não reintegração, indenizações por falência ou insolvência ou extinção da entidade e indenizações por rescisão com justa causa, portanto, pelo trabalhador. E quais são as situações que se aplicam a estes casos? Já vimos, para o trabalhador despedido por causa objetiva, para as grandes empresas seria um salário base por cada ano efetivo de serviço até o limite de 5 anos. E 50% do salário base por cada ano que exceda o limite de 5 anos. Vimos também para as médias empresas, seria um salário base por cada ano efetivo do serviço até o limite de 3 anos. E 40% do salário base por cada ano que exceda os 3 anos. Para o trabalhador despedido por causa justa, falando das pequenas empresas, portanto, seria 3 salários base, não é? 2 salários base e 30% do salário base por cada ano que exceda os 2 anos. E para as microempresas seria, portanto, 2 salários base e 20% do salário base por cada ano que exceda os 2 anos. Agora, existem outras situações, como dissemos, que é o caso da indenização por reintegração. Para as grandes empresas, portanto, exige-se 50% do salário base por cada ano efetivo de serviço. Para as médias empresas, seria 40% do salário base por cada ano de efetivo de serviço. Aqui volto mais uma vez a anunciar aqui, ou a referenciar o artigo 237. Para as pequenas empresas, seria 20% do salário base por cada ano efetivo, e para as microempresas seria 20% do salário base por cada ano efetivo de serviço. Outra situação é apresentada no artigo 238, que são as indenizações por falência, insolvência ou extinção da entidade empregadora. Para as grandes empresas, o trabalhador tem direito a 50% do salário base por cada ano efetivo de serviço. Para as médias empresas, 40% do salário base por cada ano efetivo de serviço. Para as pequenas empresas, 30% do salário base por cada ano efetivo. E para as microempresas, 20% do salário base por cada ano efetivo. Temos ainda outra situação, que é a indenização por rescisão com justa causa pelo trabalhador. Situação repete-se. Para as grandes empresas, 50% do salário base por cada ano efetivo. Para as médias empresas, 30% do salário base por cada ano efetivo. Para as pequenas empresas, 20% do salário base por cada ano efetivo. Para as microempresas, seria 10% do salário base por cada ano efetivo. E assim, portanto, terminamos o nosso vídeo. Agradecemos desde já a sua companhia e o tempo que disponibilizou para estar nesse vídeo. Voltamos a referenciar. Se gostou do vídeo, dê like, partilhe, porque partilhar conhecimento é partilhar vida. E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!